Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Tudo ok com vocês? Eu creio que sim. Eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula nós vamos estudar Revolução Industrial. Mas é importante que você se coloque num lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. Isso é muito importante, vai fundamentar a sua videoaula, tá certo? Se precisar escrever, sublinhar, circular, pode fazer assim. Com certeza isso só vai te ajudar a crescer aí no seu aprendizado, na construção desse conhecimento sobre Revolução Industrial. Ok? Vamos lá? Vamos iniciar? Lembrando que nós estudamos na nossa nosso primeiro conteúdo foi Iluminismo, tá certo? E aí nós vamos sair ainda dentro daquele contexto de ideologias, de mentalidades, que nós vamos estudar a Revolução Industrial, tá certo? No século XVIII, a Inglaterra passou por uma série de transformações políticas e econômicas que culminaram na Revolução Industrial. Nesse processo, o modo de produção passou a ocorrer com o uso de máquinas e de motores movidos com a queima de combustíveis fósseis. Com o tempo, isso se expandiu para diferentes regiões do mundo, alterando profundamente as relações sociais e o cotidiano das populações. Ou seja, a partir do momento que o modo de produção, que a forma como as pessoas passaram a trabalhar mudou, toda essa transformação nesse modo de produção trouxe mudanças significativas para outros povos, para outras regiões. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Nós vamos responder essas perguntas de introdução, de início, né, logo depois que nós estudarmos o nosso texto. Ok? Vamos para a Revolução Industrial. Além de ser marcado pelo desenvolvimento do Iluminismo, olha só, o século XVIII foi muito importante para as transformações nas relações de trabalho e de produção. Naquele período, as condições políticas e econômicas da Inglaterra, aliadas às diferentes inovações tecnológicas, foram responsáveis por um profundo processo de transformação dos modos de produção. Chamamos esse conjunto de mudanças de Revolução Industrial. E vamos conhecer como esse processo aconteceu. É importante, como eu já havia falado, que todo esse contexto de início da Revolução Industrial ainda se dá dentro daquele contexto das mentalidades do Iluminismo, ok, meus queridos? Então, vamos lá. Foi um conjunto. Se foi um conjunto, foram várias mudanças que foram sendo perpetuadas, fundamentadas para desencadear mudanças muito significativas, ok? No período medieval, o modo de produção se baseava no sistema artesanal. Não havia a introdução das máquinas. A partir do momento que há essa mudança da parte manual, onde você faz com as suas próprias mãos determinados objetos, e aí máquinas passam a fazer, mesmo que rudimentarmente, essa forma de transformação da matéria-prima, ela foi crescendo, mas ela se iniciou no século XVIII. E aí ela se constituiu num conjunto de mudanças que saiu da forma artesanal de se fazer e passou a ser manual, a ser feita pelas máquinas, de uma forma de uma produção que passou de ser manual, artesanal, para onde a máquina iria fazer. Boa parte. E você, enquanto pessoa, ia aprender a utilizar aquelas máquinas. Vocês? Então, vamos lá. Repetindo, no período medieval, o modo de produção se baseava no sistema artesanal, em que a fabricação de produtos era manual, desenvolvida por artesãos que conheciam todas as etapas do trabalho. Com a intensificação da atividade comercial na Europa, a partir do século XVI, a produção de mercadorias se expandiu por causa do aumento da demanda por produtos. Assim, foi necessário dividir as tarefas entre os trabalhadores para cada um se especializar em uma etapa da produção. Ou seja, como houve uma demanda muito grande de produtos, foi necessário que, por exemplo, um produto que era feito apenas por um artesão, por assim dizer, aquela feitura, a produção daquele produto foi dividida em etapas, para que cada grupo de pessoas se especializasse em cada uma daquelas etapas. Ok, minhas crianças?
Tudo bem? Nessa época, a burguesia mercantil passou a estabelecer relações comerciais com artesão nas manufaturas, encomendando e fornecendo matérias-primas. Ou seja, já há aí uma divisão dessa tarefa. O que antes os artesãos eles tinham em pequenas quantidades as suas matérias-primas, aí já começou a se estabelecer uma divisão, ok? Então vamos lá para o conceito de manufatura, sistema de produção em que há divisão de trabalho, ou seja, cada trabalhador fica responsável por determinada parte da produção, perdendo o domínio sobre todas as etapas. O que antes o artesão fazia todas as etapas de determinado produto, de todas as etapas para a produção de um produto, foi dividido em pequenas partes. E aqui, cada uma dessas partes iria ser realizada por uma pessoa diferente. Ok? O artesão deixou de ter, vamos dizer assim, o poder sobre a feitura do produto como um todo. Então, vamos lá. Por conta do novo maquinário, a produção ocorria nas grandes indústrias. Só voltando aqui ao parágrafo. Ao longo dos anos, diferentes tipos de tecnologia foram inseridos nas manufaturas, tornando o processo produtivo mais ágil e transformando as relações entre os artesãos e os burgueses. Por conta do novo maquinário, a produção ocorria nas grandes indústrias, fazendo que os trabalhadores dependessem dos burgueses, proprietários das máquinas, dos instrumentos de trabalho e das indústrias, uma vez que passavam a vender a sua força de trabalho. Ou seja, o modo de produção ele foi dividido em etapas, onde cada pessoa iria se especializar em determinada etapa. Também muda a partir do momento que, por conta da grande produção, da necessidade de haver uma grande produção, o artesão agora dependia das máquinas para aumentar aquela produção. E quem é que tinha aquelas máquinas? Os burgueses. E aí os artesãos eles vendiam apenas sua força de trabalho. Ok, minhas crianças? Então vamos lá, vamos avançar. Quais foram as novas tecnologias surgidas naquela época? As novas tecnologias desenvolvidas no século XVIII na Inglaterra incentivaram o aumento da produção, promovendo a Revolução Industrial. Antes, os tecidos, por exemplo, eram produzidos em rodas de fiar, movida por pedais impulsionado pela força humana. É bem vou te dar um exemplo bem próximo, por assim dizer. Uma máquina de costura que a costureira movimenta com o pé. Era próximo disso que acontecia lá. Com o desenvolvimento da máquina de fiar, era possível produzir 80 fios ao mesmo tempo, em vez de apenas um no procedimento antigo. Outra importante inovação foi a máquina a vapor. James aperfeiçoou o modelo de Thomas, diminuindo a perda de energia e permitindo a aplicabilidade desse instrumento em diversos tipos de atividades produtivas. Observe a seguir como funcionava a máquina a vapor desenvolvida por James no século XVIII. E é muito interessante que quando você for realizar a sua segunda leitura, você observa cada uma dessas etapas, cada um desses números são importantes para que você possa compreender como essa máquina, como o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dessa máquina possibilitou essa transformação dentro desse processo produtivo. Isso é muito importante. Então, de já, é uma dica que eu deixo. Leia o conteúdo mais de uma vez, por favor. Sublinhe, circule e tire suas dúvidas. Estou à disposição lá no grupo de WhatsApp, ok, meus queridos? Então, vamos lá. Número 1, na cadeira ocorria queima de combustível, nesse caso, carvão mineral. Qual era o combustível? Carvão mineral. Acima da cadeira ficava o recipiente com água, que recebia o calor gerado pela queima de combustível. 3. O aquecimento da água gerava uma pressão de vapor, que movimentava o pistão. 4. Com a movimentação do pistão, a alavanca também entrava em movimento. 5. A alavanca impulsionava então a movimentação da roda motriz que fazia a máquina funcionar. As inovações tecnológicas também alteraram os meios de transporte da época, facilitando o escoamento das mercadorias e o transporte de matérias-primas como carvão. Navios e locomotivas a vapor foram meios de transporte que se espalharam pela Europa a partir da Revolução Industrial, alterando profundamente os modos de circulação de pessoas e mercadorias. Ou seja, a Revolução Industrial
juntamente com as transformações ocorridas no modo de produção, não só ficaram naquele âmbito, mas elas perpassaram também, chegaram a trazer transformações para a circulação de pessoas e de mercadoria. Mudou a forma como as pessoas se locomoviam de um lugar para outro. E também como as mercadorias elas eram transportadas. Mudou, então a revolução industrial trouxe mudanças significativas em todas as áreas da economia daquela época. Com isso, foi necessária a construção de estruturas como portos, estações de trem e estradas, o que alterou a paisagem urbana e o cotidiano de muitas pessoas. Nós saímos de um contexto urbano pacato, rudimentar, por assim dizer, e aí com a Revolução Industrial, toda a estrutura urbana foi modificada. Já vai dar característica de um momento onde a introdução de veículos, a introdução de ferrovias, portos são ali inseridos e todo o contexto urbano vai tomando novas formas, vai mostrando outras características, ok? Então vamos lá, vamos avançar. Por que a Inglaterra saiu à frente? Vamos entender por que os ingleses saíram à frente. Vamos agora entender por que as transformações da Revolução Industrial ocorreram inicialmente na Inglaterra. Para isso, veremos as condições que existiam nesse país que favoreceram as mudanças no processo de produção. Observe o aspecto político, como eles se organizavam politicamente. Com as revoluções inglesas do século XVII, a burguesia passou a ter mais autonomia política na Inglaterra, o que antes não acontecia, por meio de fontes atuando no parlamento no governo. Esse contexto político favoreceu os interesses burgueses, principalmente por causa da aprovação de medidas que garantiam incentivos fiscais e investimentos no âmbito produtivo. O aspecto econômico. Com incentivos políticos e com a exploração das colônias, a burguesia inglesa conseguiu acumular uma grande quantidade de capital ao longo dos anos. Assim, ela conseguiu investir no desenvolvimento de tecnologia e de estruturas fabris. Olha só, o aspecto social. Com o desenvolvimento do pensamento liberal, as terras comunais da Inglaterra foram cercadas para o estabelecimento das propriedades privadas. Assim, muitos camponeses que dependiam dos recursos dessas terras para sobreviver tiveram que migrar para as cidades, constituindo uma grande massa de potenciais trabalhadores para as indústrias. Ou seja, o que antes havia um potencial lá no campo, essas terras, elas passaram a tornar-se propriedade privada, fazendo com que aqueles camponeses se dirigissem às cidades. E aqueles camponeses, eles serviram como mão de obra para as indústrias, favorecendo aquele setor. A Inglaterra, um aspecto natural, a Inglaterra era uma região rica em minério, ferro, por exemplo, foi importante matéria-prima para o desenvolvimento das máquinas e das ferrovias. Além disso, a exploração do carvão, que era abundante nas minas, fornecia o combustível necessário para o funcionamento das máquinas a vapor. Então, esses contextos político, social, econômico e aspecto natural fizeram com que a Inglaterra se tornasse um dos primeiros países, ou o primeiro país a participar, a dar início à Revolução Industrial. Temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro e vamos prosseguir para o nosso conteúdo. Faremos a correção dessas atividades, ok, meus queridos? Os impactos da Revolução Industrial. Qual foi ou quais foram esses impactos? Com o passar dos anos, as transformações da Revolução Industrial se expandiram por diversos países europeus e posteriormente por outros continentes, como a Ásia e a América. Muitos países passaram a ter indústrias e estabelecer novas relações de trabalho, principalmente por causa da implantação do capitalismo industrial. E aí vamos ver. Nós já vimos que essas transformações ocorridas por conta da Revolução Industrial, ela perpassou a Inglaterra e foi para outros continentes. Essa transformação, ela não só se deu no âmbito da produção, do modo de produção, mas ela também aconteceu na forma como as pessoas se organizavam nas cidades, nos centros urbanos. Você viu que o centro urbano ele ganha novas características por conta da introdução de novos veículos, de novos meios de transportes. E esses meios de transporte
fez com que os ares urbanos tomassem novos ares. E aí nós vamos ver os impactos que a Revolução Industrial causou, e aí como ele causou? Principalmente transformação por conta da introdução do capitalismo industrial. Mas vamos entender, lendo o conceito, do que foi e o que é capitalismo industrial. É um sistema socioeconômico que passou a vigorar a partir da Revolução Industrial. É caracterizado pela divisão da sociedade em classes, operários e burgueses, e pela economia voltada ao lucro e ao livre mercado. Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o estabelecimento de uma nova estrutura social, dividida basicamente em duas classes. Observe, operário eram os trabalhadores das indústrias que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário, e os burgueses, que eram os proprietários dos meios de transporte, ou seja, dos locais e instrumentos de trabalho. Um dos primeiros impactos foi a divisão da sociedade em duas classes, os operários e os burgueses. E também essa divisão foi possível também por conta da introdução, da implantação do capitalismo industrial. Como era a vida nas cidades? A Revolução Industrial criou postos de trabalho nas indústrias. Assim, boa parte da população nessa época deixou o campo para viver no meio urbano, gerando ali um fluxo constante e desordenado de pessoas, acarretando uma grande concentração urbana. Como as cidades não tinham estrutura para abrigar tantas pessoas, elas acabavam vivendo em moradias muito precárias. Além disso, com o estabelecimento das indústrias e com a queima de combustível, a poluição tornou-se um grave problema nas cidades. Muitas pessoas contraíam doenças respiratórias e a qualidade de vida foi afetada, embora fosse vista por muitos como um impulso ao progresso. A Revolução Industrial acabou gerando diversos impactos negativos no meio ambiente. Então, vamos lá. Os primeiros impactos. A divisão da sociedade em duas classes. O estabelecimento de novas estruturas dentro dos centros urbanos, dentro dos meios urbanos. Houve um crescimento populacional muito grande, as pessoas saíam do campo e vinham para as cidades, e elas acabavam, por conta da falta de estrutura urbana naquele momento, elas acabavam morando em locais que muitas vezes não tinha condição nenhuma de moradia. E isso também, a Revolução Industrial, não só afetou o meio urbano, como também o meio ambiente. E nós vamos ver quais foram esses impactos, tanto dentro da sociedade como no meio ambiente. Ok, meus queridos? Então, vamos lá, vamos avançar. O cotidiano dos operários. Vimos aí o desencadear da Revolução Industrial. Como foi que se deu? Por que a Inglaterra ela se constituiu uma das primeiras a se lançar dentro da Revolução Industrial? E quais foram os impactos que aconteceram? E vamos conhecer agora como se passou a ser o cotidiano dos operários. A partir da Revolução Industrial e da consequente urbanização, a desigualdade social entre operários e burgueses cresceu. Nesse contexto, a qualidade de vida dos operários era muito ruim, pois as indústrias eram construídas para proporcionar o máximo de lucro e não tinham as mínimas condições de higiene, eram úmidas e sem refrigeração necessária. Além disso, as atividades às quais os trabalhadores eram submetidos diariamente prejudicavam sua saúde, por consistirem em movimentos cansativos e repetitivos. Os acidentes de trabalho aconteciam com frequência por causa da falta de equipamento de segurança. As jornadas eram extensas e muitas vezes os trabalhadores chegavam a ficar mais de 12 horas por dia nas indústrias. Ou seja, o cotidiano dos operários era muito difícil. A partir do momento que a sociedade é dividida em duas classes sociais, os operários e a burguesia, a vida dos operários se constituiu uma vida muito difícil. Eles já tinham saído do campo, tinham ido para a cidade, moravam amontoado em grupos de muitas pessoas. E aí o que acontecia? Nas indústrias, as indústrias não foram pensadas para proporcionar uma produtividade de qualidade para esse operário. Ela foi pensada para que aquele funcionário, para aquele operário trabalhasse exaustivamente para render lucros para o dono daquela indústria. E quando se pensa nisso, não se pensa no bem-estar do operário, se pensa no quanto vou ganhar dinheiro e enriquecer com isso.
Então, os operários eram submetidos a jornadas exaustivas de trabalho, eles não tinham nenhum equipamento de segurança e os acidentes aconteciam com frequência por conta da falta de estrutura dentro da própria indústria, também da falta de estrutura no que se refere a equipamentos de segurança e de jornadas exaustivas. Eles adoeciam também até por conta de movimentos cansativos e repetitivos. Viviam, trabalhavam em indústrias que não tinham condições, eram úmidas, ou seja, não havia ventilação, não havia iluminação necessária que desse a ele qualidade de vida naquele momento para ele exercer aquela função. E essas eram as condições dos operários no cotidiano. Para obterem cada vez mais lucro com o processo produtivo, os donos das fábricas exploravam o tempo de trabalho dos operários sem fornecer qualquer tipo de direito e concediam salários extremamente baixos. Ou seja, para que eles cada vez ficassem mais ricos, eles exploravam aquele trabalhador, proporcionando a eles jornadas cansativas e exaustivas por conta do tempo dessas jornadas de trabalho e por conta da falta de equipamentos que desse a ele condições de trabalhar com segurança. Vamos lá? Vamos avançar? As lutas operárias. Como foi que iniciaram essas lutas operárias? Como esses operários eles reagiram a todas essas faltas de direitos? A intensa desigualdade social gerada pela Revolução Industrial fez muitos operários se indignarem com a exploração a qual eram submetidos. Nessa situação, os operários se mobilizaram de diversas maneiras. A circulação clandestina de jornais e panfletos com texto de conscientização, por exemplo, eram bastante comuns. Nesses veículos de informação, os operários faziam denúncias e compartilhavam experiências e ideias que pudessem acabar com as injustiças que sofriam. Ou seja, as lutas operárias elas se davam no âmbito somente dele, no contexto dele. Eram veículos de comunicação que não era, vamos dizer assim, oficial, era algo clandestino, eles tinham acesso entre eles, onde haviam denúncias, informações de ideias, de possibilidades que talvez melhorasse a sua condição de trabalho. E essa luta se deu muito incipiente inicialmente. Por quê? Porque ocorria essa circulação dessas informações entre eles. Não havia um representante que pudesse estar em contato com o dono com os burgueses, donos daquela indústria, daqueles instrumentos que eles realizavam os trabalhos. Vamos lá. Outro modo de mobilização envolvia a organização política, principalmente por meio de associações. Em 1864 foi criada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, com o objetivo de reunir os trabalhadores de diversos países nas mesmas causas, lutas por melhores salários e mais direitos e diminuição da jornada de trabalho. Também foram criadas nesse período as trades, grupos de ajuda mútua que reuniram os operários de acordo com suas áreas de atuação, sapateiros, tecelões, carpinteiros e assim por diante. Nessas instituições, periodicamente, os trabalhadores davam uma contribuição em dinheiro para financiar as ações de luta por direitos. Ao longo dos anos, os trades se tornaram cada vez mais organizados e deram origem aos sindicatos. Ou seja, dentro dessas lutas operárias acontecia uma organização e essas organizações eram mantidas por esses operários. Eles recebiam contribuições e eles organizavam e distribuíam essas organizações para dar suporte econômico para suas associações. Ok? Vamos lá? E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro, que nós vamos realizar muito bem, porque nós temos um texto belíssimo, uma aula muito boa, e eu creio que vocês com certeza farão a sua leitura, a sua segunda leitura com muita atenção e certamente vão responder às atividades com muito êxito. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história, espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês realizem as atividades com muita alegria. Até a próxima. Beijos!